E agora a gente vai tratar sobre um assunto que acho que todo mundo tem interesse, né? E aquele medinho do filho adolescente vai chegando, mas a gente tem uma especialista. Ela é especialista lá na internet de falar sobre isso. E é lógico que eu resgatei ela pra falar aqui com a gente. Tudo bom, Paulinha? Tudo bem, Thaisa? Obrigada pelo convite. Imagina! Tava uma delícia acompanhar essa nova fase, falando sobre filhos. É. Especialista sim, né? Sendo mãe, né? Mas, aprendendo junto, mas né? 3, né? Já dá pra aprender bem, né? A gente aprende na marra. E falando em filho adolescente, acho que o medo, né, de todo mundo, de toda mãe, de pensar quando chega nessa fase, a rebeldia do adolescente, né? Porque a gente lembra como é que era. E Paulinha, ela acontece sempre, você tem 3 experiências em casa. Como é que funciona? Tenho 3 adolescentes, gêmeos, inclusive, né? É um casal de gêmeos e são totalmente diferentes. Então, por exemplo, o casal de gêmeos, ele é bem mais rebelde, ela é bem mais tranquila e foram criados iguais. O meu mais velho é a paz em pessoa. Então, acho que vai muito do caráter mesmo, do adolescente. Então, o negócio é esperar, não ficar se apavorando. Esperar e ver o que vai acontecer. E os desafios nessa fase? A gente vê que você está angariando um público adolescente, que os adolescentes estão indo até você para tentar se comunicar, né? Eu acho que qual que é o maior desafio dessa comunicação da mãe, da família com o adolescente? Eu, ao mesmo tempo que eu fico feliz com essa procura dos adolescentes, que eles vêm me pedir ajuda, eu me preocupo muito. Porque como mãe, como pai, afinal, um fato é que você ama teu filho, né? Exceto em casos extremamente doentios, você ama o seu filho. Mas a maneira como você expressa isso, você está se fazendo entender pelo seu filho. Um exemplo que eu tive em casa, que eu tive que corrigir o meu marido, o teu filho chega que ele quer te contar uma coisa, uma briga com um coleguinha, que para o adolescente isso é um fato muito importante. Você tá ali, sim, filho, em nenhum momento você larga o telefone e olha para o olho do teu filho para dizer assim, sim, filho, eu estou aqui te ouvindo. Então, o relato dos adolescentes eu não tenho liberdade para conversar com os meus pais não conversam comigo. Então, eu acho que os pais têm que olhar um pouco para o seu filho e pensar, o que eu estou passando por ele está sentindo o meu amor por ele? Mas aí vem a questão, será que é tão visível? A mãe e o pai conseguem ter esse discernimento que talvez essa comunicação não está existindo? Aí é a hora de parar e cada um olhar para a sua família, né? Isso eu sempre falo para os filhos, não desistam dos seus pais. Tentem, o diálogo tem que estar acima de tudo. Os sinais devem existir, né, Paulinha? Devem existir. Eu em casa, eu sempre tive essa conversa muito aberta com os meus desde muito pequenos. Então a gente tem esse diálogo muito bom, mas tem que vir desde pequeno. Se vai começar agora, é um processo muito mais longo e demorado, porque é construído aos poucos, né? Uma confiança que vai sendo construída aos poucos. Então, os meus me contam quase tudo. Claro que eles nunca vão contar tudo o que acontece, mas eles me contam quase tudo, porque isso veio desde pequeno. Uma base sólida. É uma base sólida. Agora, você começar a construir isso agora, dá? Claro que dá. Sempre nunca é tarde, né? Nunca é tarde. A gente estava conversando esses tempos, você tá num jantar eu e você, né? E que eu acho que o que mais pega, porque a gente já foi o filho, né? E assim, e a gente teve nossos pais e hoje a gente é pais. As gerações mudam, né? E muita coisa muda isso e é difícil a cabeça acompanhar. E hoje a gente sente isso, né? Sente bastante. E o que eu falo para os pais que me pedem socorro também, não esqueçam que vocês já foram adolescentes. Então o teu filho vai pensar com a maturidade de 13, 14, 16, não com a maturidade que a gente tem hoje em dia, né? E a gente teve que se adaptar a muita mudança da nossa época. Eu sou muito mais velha que você. Da minha época para a época deles, como você falou, muita coisa mudou que pra gente e para eles é muito normal. É uma expansão de mente, então. Então você tem que ir se adaptando às mudanças, mas sempre acolhendo o teu filho e chamando e ouvindo. Os pais precisam ouvir, porque os meus me contam muitas coisas que eu vou matar. É a primeira coisa que vem na cabeça. Aí você se acalma e fala não. Mesmo que eu não saiba lidar com aquela situação na hora, eu falo, filho, dá um tempo que amanhã a gente conversa, mas nunca brigue de imediato. Porque aí vai quebrar o elo, né? Ele nunca mais vai voltar para te contar nada, porque se eu contar, minha mãe briga. Se eu contar, o meu pai briga. E aí ele vai contar para os amigos, ele vai buscar ajuda nos amigos, que nem sempre vão ensinar da maneira que a gente acha correta. Mas aí tem uma linha tênue também, na minha opinião, né? Porque eu vejo que a gente querer ser amigo dos filhos, mas também ser muito amigo dos filhos, eu também acho que já passa a ser um problema na minha visão, Thaisa. E na sua também? Sim, a gente é amigo e às vezes eu tenho que dar um puxão nos meus filhos e falo, eu sou tua amiga, mas acima disso eu sou sua mãe. Então tem que ter o limite, sim. Até eu acho que talvez seja um problema da humanidade, na minha visão hoje, é a falta
dos limites impostos, exato, né? Exato. Lá em casa, eles têm os limites e às vezes eles tentam dar uma ultrapassada, né? Claro, faz parte do papel deles. E aí faz parte do nosso puxar para a realidade. Eu sou tua amiga, mas acima disso, eu sou tua mãe. Então, mas é uma linha tênue. Vivemos uma corda bamba. Uma corda bamba. Essa é a questão, gente. Ser mãe, parecer do paraíso, acaba assim, né? Porque e para todos os lados, eu acho que na questão educacional, a gente falando de filho, só depois que a gente é mãe que a gente tem dimensão do grau que isso é, né? Porque a gente acha que o bebezinho dá trabalho, aí quando a gente começa a ter que criar, a gente pensa, meu Deus, eu achava que o bebê dava trabalho, entendeu, né? E adolescente dá muito mais. Então, exatamente. Quem é mãe de adolescente fala a mesma coisa, mas lá piora. Então, assim, piora entre aspas, que a gente tá falando do aspecto da dificuldade de lidar com isso, né, Paulinha? E eu acredito que ser mãe é um eterno aprendizado, né? Exato, exato. E eu tô ali no Instagram e ao mesmo tempo que eu ajudo, eu aprendo muito com as mães, eu aprendo muito com os adolescentes. Eles me fazem ver as coisas sob outro ângulo, até para eu aplicar dentro de casa com os meus, os que interagem ali comigo. Então, a gente tá sempre aprendendo, inclusive com eles. E de onde veio a ideia de falar sobre adolescentes? Como eu tenho 3, muitos adolescentes frequentam minha casa. E toda quarta-feira é o dia que eles se reúnem, o meu mais velho reúne vários amigos lá, e eu percebia que, em vez de eles ficarem na sala com o meu filho, eles estavam comigo na cozinha. Todo mundo ali, um contando uma coisa, outro contando outra coisa, e às vezes um falava assim, agora sai todo mundo que eu quero conversar com a tia Paulinha. E aí desabafava. Aí vinha o outro, agora é minha vez. E eu falei, gente... Acabou virando um ponto. Então, assim... Longe de mim querer julgar o que acontece dentro de cada família. Mas eu vi que os adolescentes estão perdidos. Eles não têm com quem conversar. O que eles estavam ali conversando comigo, eles deviam estar contando para a mãe e para o pai. Mas eles não tinham essa abertura em casa. Então eu pensei, por que não eu falar sobre a minha experiência e tentar ajudar eles? Tá sendo e ajudar alerta, os pais, né? Também. Exato. Então, eu tento ser amiga de todos eles, mas hoje, por exemplo, eu postei uma coisa que eles não gostaram. Então, eles já estão lá no Instagram me massacrando. E aí, o que eu falo? Eu sou amiga de vocês. Até onde eu tenho que ser. Quando eu tenho que puxar a orelha, eu vou puxar a orelha. Até porque o adolescente tem a mania de achar que sabe tudo. Sempre. Né? Isso não é... Eu já fui adolescentes não me critiquem. Sempre. Então, assim, a gente só vai perceber que a gente não sabia tudo depois de muitos anos que a gente vai reparar e ver, né? Mãe. Eu não sabia tudo. Então, assim, da mesma forma que a gente tem que ser maleável, a mãe, o pai, enfim, para tentar nos adaptar, o adolescente também precisa entender que existem os limites, que existem os limites dos pais. Exato. Porque nós temos também, né? Os adolescentes, eles querem ter muita liberdade, mas eles não querem ter a responsabilidade. Então, uma coisa que funciona muito é a gente fazer acordo com eles. Você vai, durante a semana, estabeleça metas para ele. Por menor que seja, responsabilidades, passear com o cachorro, arrumar a cama, secar uma louça. Se você cumprir isso daqui, no sábado você pode sair. Então, você tem a tua liberdade. Com responsabilidade. Hoje aconteceu, o meu tem 5 anos, também não de ser adolescente, né? Mas ontem ele foi em casa com o amiguinho e fizeram uma bagunça na brinquedoteca. Eu acordei e falei, você vai arrumar. Ele, mas eu não quero arrumar. Eu falei, você lembrou de pedir pra ele te ajudar? Não. Não, mas é muita coisa. Eu falei, o problema não é meu, você vai me ajudar. Eu falei, não foi que eu baguncei. Aí ele foi lá dele e chegou, mãe, mas não acaba. Eu falei assim, é só pra você lembrar que a próxima vez que o seu amiguinho vir aqui em casa, você vai chegar e falar assim, olha, você tá indo embora, vamos organizar a brinquedoteca. Entendeu? Porque é muito mais fácil, né, Paulinha, de passar a deixar em branco. Tipo, tem alguém pra limpar, pra arrumar, né? Quer falar assim, e passar isso despercebido. Mas até que ponto a gente vai estar ensinando o que fazer, qual é o certo e que ninguém tem que arrumar a sua bagunça. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, tenho uma funcionária mensal. Mas ela está lá pra me ajudar. E eles sabem disso. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Então, nas quartas-feiras, que é o dia que eles se reúnem, eles sabem que a hora que eles saem da minha casa, a minha casa tem que estar como eles chegaram. Então, eles sabem que eles têm que arrumar tudo e eles fazem isso. E são regras da casa. São só regras seguir, da né? casa, É chato? Não vem mais. Ponto, né? Exato. É isso que eu falei pro Otávio. E a Isadora já aprendeu isso. Ela chega e fala, gente, agora é hora de arrumar. Todo mundo vai arrumar. O Otavinho ainda pequenininho, ele ainda não entendeu muito de regras, mas vai aprender também. Porque eu acredito que são coisas que a gente pode impor e eu acredito que é desse pouquinho em pouquinho a gente consegue estabelecer alguma coisa, né, Paulinha? E eles vão crescer sabendo que eles não têm só a diversão, que eles têm a responsabilidade também. Vão fazer eles crescer com um senso de responsabilidade. Mas é isso, né, gente? Ser mãe, eterno aprendizado, né, Paulinha? E será pra sempre, né? Quer falar assim, a gente vai estar falando de adolescente, daqui uns dias você já tá falando dos filhos saindo de casa. Ai, não! E aí vai. E eu vou chegar no adolescente, aí quem sabe eu vou falar do adolescente, não é? Porque é cíclico, né? E que legal que existe isso, né, Paulinha, também?
e aprender sempre. Obrigada. Obrigada a você. Adorei conversar contigo. Obrigada Se pelo vocês querem convite. saber mais, a Paulinha tá lá para adolescentes, para mamães e papais, conversando sobre isso, aberta. Acho muito legal ter esse canal de comunicação, alguém que fale diretamente. A gente vê muita gente falando de criança, muita gente falando, mas adolescente é a primeira vez que eu vejo. Então, acredito que é um canal muito legal para todo mundo aí poder participar. Espero todo mundo lá. Obrigada, Paulinha. Obrigada a você.